Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá fazer a gravação de mais uma aula. Vamos abrir o PowerPoint aqui. E aí a gente acompanha juntinhos, tudo bem? Vamos lá, aqui, opa, passou direto. Então vamos lá, pessoal, mais uma aula de língua portuguesa para o 8º ano, aula número 34. E o assunto de hoje é a crase, regras e uso, tá? Não se preocupem, a gente já falou sobre crase, vocês já tiveram aula com outro professor também, algum outro professor que falou sobre crase, enfim, não é nada do outro mundo, mas a gente tem bastante regra. A gente vai ver a maior parte delas hoje, tá? Eu sou a professora Nina, estou aqui à disposição de vocês, bora? Bom, vamos lá, o que é crase, gente? Deixa eu subir aqui o negocinho, pronto, crase. A palavra crase é de origem grega e significa fusão, mistura. E é legal saber disso, porque é justamente o que a crase significa. Olha lá, na língua portuguesa, é o nome que se dá à junção de duas vogais idênticas. No caso da nossa crase aqui, é o A da preposição mais o A do artigo. Eles se juntam. Para simbolizar essa junção, para você não ter que ficar escrevendo dois As ao mesmo tempo, se coloca o acento grave, que é esse sinal por outro lado, né? Normalmente a gente acentua as palavras com acento agudo, que ela é puxada para o lado direito. O acento grave da crase, ele é feito para o lado esquerdo, tudo bem? E aí tá aqui, olha lá. A da preposição mais o A do artigo igual a simbolizada, essa junção com esse sinal virado à esquerda. Bom, vamos lá. Regras de uso da crase. Então, vamos lá. A gente vai ver algumas coisas aqui, tá? Então, vamos lá. Experimente alterar a frase para uma palavra masculina, se fizer sentido a crase. Como assim? Vamos supor, olha lá a frase. Vou à escola. Aí você não sabe se esse A tem crase ou não tem crase. Então tá, o que eu faço? Vou à escola, então eu tento trocar essa escola por uma outra palavra masculina para fazer que faça sentido na frase ali. Se couber e aparecer o ao, a palavra ao, aí você pode ter certeza que tem uma crase ali. Então olha o exemplo que tem aqui. Ela foi trocada escola por colégio, tá? Poderia ser escola por banco, qualquer lugar onde que fosse palavra masculina, tá? E a escola é palavra feminina. Então vamos lá. Vou à escola e você não sabe se tem crase. Aí você vai trocar por colégio. Vou ao colégio. Tá vendo? Não dá pra... Tudo bem que a maioria das pessoas fala assim, vou no colégio. Mas esse é o modo da gente falar, é o uso coloquial da língua. O uso adequado dentro da norma padrão é o uso da preposição mais o do artigo. Então ficaria vou ao colégio. Portanto, se apareceu ao colégio, e a minha frase que eu tenho que analisar é vou à escola e saber se tem crase ou não. Quando eu troco por uma palavra masculina e aparece o ao, aí tem crase. Então, vou ao colégio, aí você coloca vou à escola, e esse a de crase. Tem a crase acento grave, tá? Bom, então vem outras maneiras de a gente usar a crase antes de palavras femininas. Por exemplo, fui à escola, como a gente acabou de ver, fomos à praça, tá? Fomos à padaria, poderia ser também. E outra forma, quando acompanham verbos que indicam destino, sabe? Ir, voltar e vir. Então, olha embaixo, olha lá, ó, vou à padaria aí, ó. Vou à padaria, fomos à praia, tá? Ele está acompanhando verbos que indicam o destino, para onde que eu fui, por exemplo, o que eu quero ir. Aí tem aqui mais umas coisas. Experimente alterar a frase para uma palavra masculina. Ixi, eu coloquei 2 vezes, ou eu tô voltando? Tô voltando. Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Prepositiva é quando tem preposição, conjuntiva quando tem conjunção, tá? Vamos lá. Saímos à noite. À noite é uma locução adverbial, né? De momento em que saímos. É uma circunstância do momento em que saímos. Então, ó, à noite. Então, tem que ter a crase. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam. Olha lá, à medida, esse A do início tem que ser a crase, tá? Porque é a medida, né? Como se é um advérbio de tempo. Tudo bem? Exemplos de locuções. À medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, em frente à moda de. Tudo bem, pessoal?
Bom, outro uso da crase. Antes dos pronomes demonstrativos, aquilo, aquela, aquele. Exemplo. No verão, voltamos àquela praia. Olha lá, aquela praia. Porque eu tenho o pronome demonstrativo aquela aqui, né? Refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. Refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. Antes da locução, a moda de, quando ela estiver subentendida. Esse subentendido é quando eu faço assim, vou fazer um filé à parmegiana. Isso quer dizer o quê? Vou fazer um filé à moda de Parmeggio. Parmeggio, não, Parma, lá na Itália, sei lá. Mas então, quando falo filé à parmegiana, é a moda de, tá? Aí tem exemplos aqui, olha, veste roupa a Luís XV. Tem sapatos a Luís XV também. Então, é a moda de Luís XV. Dribla a Pelé, a moda de Pelé, tá? Bom, a gente tem também o uso da crase na indicação das horas. Deixa eu subir aqui o negocinho. Então, vamos ver, como é que a gente usa a crase nas horas? E aí, a crase é obrigatória. Olha lá, termino o meu trabalho às 5 horas da tarde. Toda vez que tiver esse a antes de indicação de horário, você tem que colocar a crase. Então, é às 5 horas. Ou então, saio da escola às 12h30. Então, obrigatoriamente, quando for horário, você tem que colocar a crase. Olha lá. Por outro lado, quando acompanhadas de preposições, para, desde, após, perante, com, não se utiliza a crase. Olha só. Ficamos na reunião desde as 12, desde as 12. Então, você não precisa colocar a crase, porque tem a preposição desde. Chegamos após as 18. Após também é crase, então você não precisa colocar. Após também é preposição, também você não precisa colocar a crase no as ali. O congresso está marcado para as 15. Para é preposição. Se tem ali acompanhado de preposição, você não precisa colocar a crase. Beleza? Olha lá. Quando não usar a crase. Não adianta você saber quando usar se você não sabe quando não usar, não é isso? Olha só. Não se usa a crase em palavras repetidas. Dia a dia, frente a frente, cara a cara, gota a gota, ponto a ponto. Por exemplo, ficamos cara a cara na festa de final de ano. Dia a dia nos conhecemos melhor. Experimente dar o soro gota a gota. Tudo bem, pessoal? Outra maneira de não usar crase antes de palavras masculinas. Então, olha lá. Jorge tem um carro a álcool, que ele é movido a álcool, né? Mas aqui o álcool é uma palavra masculina, portanto, esse a não leva crase. Samuel comprou um Jeep a diesel. Também, diesel é uma palavra masculina, você não precisa colocar crase aí, então. Aí tem uma outra. Antes de verbos que não indiquem destino. Vocês viram que a gente viu um verbo lá que indicava destino, e esse tinha verbos que indicam destinos, a crase é obrigatória. Aqui não. Quando os verbos não indicam destino. Estava disposto a salvar a menina. Passava o dia a cantar, tá bom? Outra maneira de não usar. Antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Falamos a ela sobre o ocorrido. Olha, a ela é pronome pessoal do caso reto. Ofereceram a mim é caso oblíquo, as entradas para o cinema. Os pronomes do caso reto são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não esquece disso, hein, gente? E os pronomes do caso oblíquo são me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, o, lhe e os plurais. Outra maneira, gente, de não usar. Antes dos pronomes demonstrativos isso, esse, este, esta, essa. Era a isso que nos referimos. Olha lá, a isso. Não tem crase aí, tá? Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Ó, a esse. Pronome demonstrativo esse, você não usa crase no a, tá? Opa, pulei uma. E tem uma diquinha aqui. Para saber se a crase é utilizada nos verbos de destino, utiliza esse macete, que isso aí é bico, gente. Quando você, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? E aí tem os exemplos aqui. Vou à Europa, volto da Europa. Então tem crase. Você faz a troca. Quem vai à Europa, aí você coloca lá a frase como se estivesse voltando. Volto da Europa. Se apareceu da, tem crase. Agora olha de baixo. Foi a Roma, voltou de Roma. Não é da Roma.
Portanto, nesse caso, se aparece o de, tem crase. Tudo bem? Aliás, desculpa, não tem crase. Deu para entender? Eu vou repetir porque agora embananei, né? Quando você faz vou à Europa e volto da Europa, se aparecer o da, tem crase. Se for, a frase foi a Roma, você quer saber se tem crase? Aí você coloca ali voltando. Voltou de Roma. Mas se apareceu o de, é porque não tem crase. Certo, gente? Para quem já foi meu aluno no ano passado, eu passei no caderno uma tabela enorme, várias coisas sobre a crase. Caso alguém ainda tenha, é legal dar uma olhadinha lá, tá bom? E quem não foi meu aluno, com isso que eu coloquei aqui, vai conseguir fazer as atividades sem problema. Mas que tiver algum problema, por favor, vocês já sabem, entre em contato comigo, tá? E aí a gente conversa e eu ajudo vocês a entender melhor. Tudo bem, pessoal? Então é isso, muito obrigada, boa noite, bom dia, boa tarde e tchau, tchau.